Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, sou Shônison Lira, atualmente estudante do curso de farmácia da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e também bolsista de extensão da Ação, o que vamos experimentar no ensino médio em 2025, da qual resultou o trabalho intitulado Aulas Experimentais de Biologia no Ensino Médio, relato da extensão universitária em uma instituição federal do interior de Minas Gerais, Brasil. Além de mim, a equipe conta com a participação da também estudante do curso de farmácia da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, Giovana Letícia Silva Rodrigues, que atua de forma voluntária. Também contamos com a colaboração da técnica do Laboratório de Pesquisa e Análise Ambientais, doutora Roberta Condé de Assis, e também do professor doutor Rafael Hermano Santo Diniz, onde ambos são do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto. E também contamos com a coordenação e a orientação da professora do Departamento de Farmácia da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora Flávia Dias Marques Marinho. Já este trabalho, ele decorre da parceria entre uma instituição federal de ensino médio e uma instituição federal de ensino superior, onde ambas estão localizadas em um município histórico do interior do estado de Minas Gerais, no Brasil. Elas são representadas pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto, e pela Universidade Federal de Ouro Preto, mais especificamente pela Escola de Farmácia da UFOP. Já conforme registros na literatura, as aulas experimentais têm o potencial de estimular o interesse dos estudantes, consistindo em estratégia para o ensino de biologia e outras ciências. Já no Brasil, aulas práticas de biologia não são comuns no ensino médio, e tem sido relatada a contribuição da inserção universitária para a transformação desta realidade. Já esta ação, ela visou a inserção de aulas práticas como forma de contribuir com o ensino de biologia aos estudantes da Instituição Federal de Ensino Médio e de promover a aproximação entre esta e a universidade. Já a equipe realizou videoconferências semanais para a definição do tema e dos experimentos a serem desenvolvidos em cada mês, atribuição das tarefas aos graduandos com estabelecimento do cronograma, acompanhamento da elaboração do material didático a ser empregado na intervenção e também planejamento das simulações em loco. Já as intervenções mensais foram planejadas com aulas experimentais no Laboratório de Pesquisa e Análise Ambientais do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto, e ocorreram de forma alternada entre as turmas dos estudantes do terceiro ano do ensino médio do curso de administração, sempre no horário da disciplina de biologia. A turma 1, às terças-feiras, às 9 horas e 10h40, e a turma 2, às quartas-feiras, de 3 às 4h40. E as intervenções mensais consistiram basicamente de 3 etapas, sendo a primeira etapa a exposição teórica e experimental do tema, por meio de apresentação multimídia. A segunda etapa foi o acompanhamento dos estudantes na execução dos experimentos guiado pelo roteiro de prática, contendo informação sobre o objetivo, o material, os procedimentos e as referências. Já a terceira e a última etapa consistiu no registro dos resultados e reflexões feitas pelos estudantes no relatório de atividades. O público-alvo foram estudantes do terceiro ano do ensino médio de duas turmas do curso técnico de administração. 33 estudantes participaram da ação, sendo 15 de uma turma, no caso a turma 1, e 18 de outra turma, no caso a turma 2, dos quais 24 eram do sexo feminino e 9 eram do sexo masculino. E as idades variavam de 17 a 19 anos, com uma idade média igual a 18 anos. Já a tabela, ela traz a informação da turma e do tema abordado em cada mês. No mês de maio, a intervenção teve o propósito de apresentar a ação aos estudantes do ensino médio, motivo pelo qual ela ocorreu em ambas as turmas. O material dos temas diversidade microbiana e análise da qualidade da água por turbidimetria foram elaborados nos meses de junho a agosto e trabalhados com os estudantes da turma 1 às sextas-feiras pela manhã.
assim como será o tema extração de DNA, cujo material está em fase de elaboração e a intervenção prevista para o final do mês de outubro. Por sua vez, o material dos temas isolamento de micro-organismos a partir de diferentes fontes e análise microbiológica da água foram desenvolvidos nos meses de julho e setembro e abordados com os estudantes da turma 2 nas quartas-feiras à tarde. Já a primeira intervenção ocorreu nos dias 6 e 9 de maio, nas turmas da manhã e da tarde, e estiveram presentes 14 estudantes na turma 1 e 17 estudantes na turma 2. Neste primeiro encontro, com cada turma, a equipe se apresentou e, em seguida, os estudantes do ensino médio também se apresentaram. E ali foram estabelecidos alguns combinados, buscando despertar a curiosidade dos estudantes para as próximas intervenções a vir. E em 3 de junho de 2025, ocorreu a primeira aula prática com a turma da terça-feira pela manhã, no caso, a turma 1. Os 14 estudantes, divididos em 4 grupos de 4 ou 3 integrantes, coletaram amostras de diferentes locais, como, por exemplo, a maçaneta da porta do carro ou a tela do celular. Foi coletado com suave, e eles semearam essas amostras em placas de Petri e as incubaram. Também observaram amostras coletadas por contato direto com água, como, por exemplo, a impressão digital, cabelo ou unha deles. E após 6 dias, eles constataram a ubiquidade microbiana, ao observarem o crescimento de colônias dos micro-organismos nas placas, contendo amostras provenientes de diferentes locais. Além disso, pela primeira vez, a turma 1 pôde observar lâminas de bactérias curadas pelo método de Gram, e também puderam empregar o procedimento operacional padrão do microscópio binocular, e também o formulário de registro do uso, ambos elaborados pela equipe. Já em 16 de julho de 2025, ocorreu a primeira aula experimental com a turma da quarta-feira à tarde, no caso, a turma 2. Os 17 estudantes, separados em 4 grupos, de 4 ou 5 membros, utilizaram a pipeta automática para a realização das diluições seriadas, o vórtex para a homogeneização da diluição, a alça de Drygalski para o espalhamento da amostra, podendo conter probiótico, como lactobacillus acidófilos, ou fermento biológico, contendo Saccharomyces cerevisiae, onde eles espalharam sobre meio de cultura apropriado, sendo Marrogosa Sharp ou Saburro. Eles a incubaram em placas de Petri a 35,5 graus Celsius por 48 horas. Decorrido dessas 48 horas, eles puderam observar e contar o número de colônias das placas de cada amostra. A turma 2 também pôde observar ao microscópio lâminas de Lactobacillus acidófilos e Saccharomyces cerevisiae, e além disso, de tecidos do trato gastrointestinal, como por exemplo, estômago, fígado, intestino grosso e pâncreas, onde micro-organismos probióticos podem ser encontrados. E ao final, fizeram um registro no relatório de atividades. Já em 19 de agosto de 2025, ocorreu a segunda aula experimental com a turma da terça-feira pela manhã, no caso, a turma 1. Os 14 estudantes separados em 4 grupos de 3 ou 4 membros realizaram análise da qualidade turbidimétrica de diferentes amostras de água, como por exemplo, água bruta, água destilada, água suja e água potável. E além disso, eles realizaram diluições seriadas de 1 para 100 até 1 para 1 milhão, de suspensões de micrococcus luteus e Saccharomyces cerevisiae, onde elas foram preparadas a 25% de transmitância. As últimas 3 diluições tanto foram plaqueadas em meio de cultura apropriado e incubadas, quanto tiveram a transmitância medida em espectrofotômetro, possibilitando aos estudantes relacionar os valores de transmitância obtidos com a concentração de micro-organismos em cada amostra. Além disso, os estudantes da turma 1 puderam observar os procedimentos operacionais padrão específicos e foram acompanhados pela técnica durante o uso dos equipamentos. Já devido às férias em setembro, a segunda aula prática com a turma 2 ocorreu na terça-feira, no dia 7 de outubro de 2025, em horário diferenciado. Os 14 estudantes foram separados em 2 grupos de 7 membros e analisaram amostras de água quanto à sua qualidade microbiológica. Eles executaram o teste presuntivo para a pesquisa de coliformes totais, que emprega o método de número mais provável, realizando diluições de 1 para 1, 1 para 10 e 1 para 100 da amostra em caldo lactosado. Em seguida, procedeu-se à incubação a 35 graus Celsius por 48 horas, e ao final desse período, observou a formação de gás em alguns dos tubos de uma das amostras. Os estudantes da turma 2 também puderam observar ao microscópio
bioindicadores ambientais como microalgas, euglena e volvox, e também puderam obter a informação de como esses organismos servem como marcadores da qualidade da água em ecossistemas naturais. Todo o material didático elaborado foi disponibilizado no sítio eletrônico farmaciaensinomed.fop.br, como forma de socialização do conhecimento. O sítio eletrônico ele também conta com uma galeria de registros fotográficos das intervenções mensais, servindo como acervo histórico da ação que revela a participação e engajamento dos estudantes do ensino médio nas atividades práticas propostas. Desta forma, a ação impactou positivamente, despertando nestes estudantes maior interesse pela disciplina biologia. E assim, a exceção exerceu sua ação transformadora ao incluir aulas práticas do ensino de biologia aos estudantes da Instituição Federal de Ensino Médio, possibilitando-lhes o uso de equipamentos e técnicas específicas em laboratórios de microbiologia, e na formação dos universitários quanto às habilidades da prática docente. Isso só foi possível devido à aproximação e troca de saberes entre as instituições federais de ensino médio e superior envolvidas. Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, pela concessão da bolsa, à Escola de Farmácia pelo apoio institucional e ao Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG Campus Ouro Preto, pela parceria e infraestrutura cedida, ao professor Dr. Eudeorta Marinho, do Departamento de Computação e Sistemas do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, pela colaboração na construção e manutenção do sítio eletrônico da ação, ao Laboratório de Imunobiologia da Inflamação, pela disponibilização das lâminas, tecidos, e ao Laboratório de Ecologia Aquática, Evolução e Conservação, pelo fornecimento das microalgas. Essas foram as referências citadas nesta apresentação. Essas são as fontes das imagens utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado. Caso deseje saber mais sobre essa ação, contatar joão.lira@aluno.fop.edu.br ou flaviademar@ufop.edu.br. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.